Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor de Física Igor Dias e vamos aí para mais um resumo de conteúdo. A matéria que nós vamos comentar hoje, gente, é exatamente o campo elétrico. Matéria tranquila, né? Pode gerar algumas dúvidas em alguns alunos, mas é uma matéria muito interessante. Então vamos lá. Galera, aqui eu fiz um desenho básico para nós entendermos algumas coisas. Aqui eu desenhei uma carga bem grande, tá? Nós denominamos ela de carga fonte, tá? Toda carga fonte, ela gera em torno dela uma região. Essa região nós chamamos de campo, certo? Então, qual é a nossa ideia de campo, gente? Campo é uma região de transmissão de interações. Resumindo, campo é uma região de transmissão de força, certo? Então, o que eu vou fazer ou o que eu devo pensar para que nessa região que essa carga fonte cria tenha força elétrica ou não? Então, nós pegamos uma carga de prova, tá? E colocamos dentro dessa região, ou eu posso pensar que eu coloco fora dessa região, beleza? Se eu pego uma carga de prova e coloco dentro da minha região de campo elétrico, houve uma força elétrica sobre a carga de prova. Então, essa carga, ela provou que no ponto P1 existe força elétrica. Já no ponto P2, como esse ponto não está dentro da minha região de interação, certo? Isso nos mostra que em P2 não existe força elétrica, certo? Então, aqui eu coloquei só para a gente entender. Em P1 sofre uma força elétrica, a carga de prova, e em P2 não sofre essa força elétrica. Tranquilo? Só lembrando que a força elétrica nessa situação a ser calculada, dependendo da carga fonte e de uma carga de prova, a força elétrica é calculada pelo módulo, né, da carga de prova vezes o campo elétrico gerado pela carga fonte. Tranquilo? Então, força elétrica seria o produto da carga vezes o campo elétrico. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para uma definição bem importante aqui, galera. Que definição é essa que eu quero comentar com vocês? Algo que é convencionado, beleza? Toda carga positiva gera um campo de afastamento, beleza? Então, aqui eu relacionei as linhas e vetores do campo elétrico, tá? Então, toda carga positiva, campo elétrico de afastamento. Já a carga negativa funciona em caso oposto. A carga negativa, o campo elétrico, sempre vai ser um campo de aproximação, beleza? Então, ótimo. Não se esqueça, carga positiva, campo de afastamento, carga negativa, o vetor campo elétrico é um campo de aproximação. Beleza? Então vamos para uma análise aqui bem rápida e muitíssimo importante para nós. Então eu fiz 4 desenhos, vocês estão percebendo aí, em relação a cargas fontes e nesses pontos eu estou colocando cargas de prova, tá? Então vamos lá. Carga fonte positiva, campo de afastamento. Se eu aproximo uma carga de prova também positiva, nós sabemos que positivo com positivo, força elétrica de repulsão, certo? Então está aqui representado. Agora o desenho de baixo. O campo ainda gerado pela carga positiva não muda, sempre um campo de afastamento, olha lá, ó, certo? Mas aqui eu já coloco uma carga de prova negativa e nós entendemos que carga positiva com carga negativa, a força de atração, certo? Então tá aí o nosso desenho. Aqui abaixo eu coloquei 2 cargas fontes negativas. Nós sabemos que o campo que a carga negativa gera é um campo de quê? Aproximação em relação à carga. Aqui eu coloco uma carga de prova positiva e nós sabemos que carga negativa com carga positiva vai haver uma força elétrica de atração, certo? Então a carga fonte atrai essa carga de prova positiva no sentido dela. No desenho abaixo eu tenho a mesma situação, campo indo em direção, né,
a carga negativa, só que eu coloco uma carga negativa aqui também. E nós sabemos que carga negativa com carga negativa, força elétrica de repulsão. Tranquilo, gente? Então, o que nós temos que entender em relação a esse desenho? Eu deixei escrito aqui para você. Isso é uma definição muito importante, gente. O que nós podemos perceber com aquelas figuras? Que se a minha carga de prova ela for positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm mesma direção e sentido, tá ok? Outra definição, se a minha carga de prova ela for negativa, força elétrica e campo elétrico têm mesma direção, mas elas têm sentidos o que? Opostos, tá, gente? Então não se esqueçam disso. Quando eu tenho uma carga de prova positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm mesma direção e sentido. Quando nós temos uma carga de prova negativa, força elétrica e campo elétrico têm sentidos opostos, tá? Ótimo. Então vamos lá. Ô Igor, mas entendi toda essa parte, mas eu quero aprofundar um pouco mais, eu quero fazer alguns cálculos em relação a algumas questões que eu fico com dúvida. Então vamos lá, gente. Toda carga fonte, né? A gente vai ver agora o campo elétrico de uma carga pontiforme que ela está fixa no espaço. Então eu quero saber basicamente o campo que uma carga fonte do estilo de uma dessas duas, pode ser tanto positiva ou negativa, ela gera, tá? Então nós temos uma equação bem simples, que o campo elétrico, quem gera campo elétrico, gente, é carga fonte, tá? Não se esqueça disso. Carga de prova, ela não gera campo elétrico. Quem gera campo elétrico, quem tem potencial para gerar campo elétrico é somente carga fonte, tá? E nós entendemos que o campo elétrico, ele depende da constante eletrostática no vácuo, tá? No meio, né? Nós costumamos entender que essa constante é no vácuo e tem um valor de 9 vezes 10 a 9. Depende do produto, né? Da constante e do módulo da carga, só que nós entendemos que o campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, nós já vimos relações do tipo. Se a minha distância dobra, o meu campo ele diminui em 4 vezes. Tranquilo? Ô Igor, e se minha distância ela ficar 5 vezes maior do que anteriormente? O seu campo elétrico, como ele é uma grandeza inversamente proporcional à distância, ele teria que diminuir em 25 vezes. Tranquilo? Então, ótimo, gente. Uma coisa que é muito importante nessa parte de campo elétrico, porque é uma grandeza vetorial, seria nós sabermos calcular o campo elétrico de várias cargas pontiformes. Então, aqui no meu desenho, eu desenho uma carga Q1, desenho uma carga Q2 e uma carga Qn, que eu posso ter N cargas no meu sistema. Então, eu quero saber qual é o campo que todas essas cargas podem produzir nesse ponto P. Igor, qual é o cálculo que eu devo fazer para achar o campo que A1 produz, o campo que A2 produz, que N produz? Seria essa fórmula, tá? Então, cada carga vai produzir um valor de campo de acordo com a distância que ela se encontra do ponto e de acordo com a sua carga também, certo? Feitos os seus cálculos e nós entendemos a ideia vetorial aqui, gente, se é vetor, você tem que saber somar vetores, tá? Somar vetor não é uma soma escalar, que você pega números e, exemplo, 2 mais 2 é 4. Não é assim. Somar vetor, você depende de direções e sentidos, né? Você tem que ter muita atenção quanto a isso, tá? Então, se você tem alguma dúvida, recorre aí a algumas regras de vetores, soma de vetores, subtração de vetores, que isso vai te ajudar bastante, tá? A resolver exatamente esse sistema que é o campo elétrico gerado por várias cargas. Beleza? Então, isso aqui é só um resuminho, só para a gente entender que sempre que você tiver essa situação de várias cargas querendo gerar um campo elétrico num ponto, você tem que fazer a ideia de soma vetorial. Tranquilo? E para fechar o nosso resumo, a gente vai falar do campo elétrico uniforme, tá? Gente, rapidamente, o campo elétrico uniforme,
ele, classicamente falando, ele pode ser estabelecido entre duas placas paralelas, sendo uma placa positiva e outra placa negativa. Nisso, a gente vai gerar uma região ali que nós chamamos de campo elétrico uniforme. E nessa região, tá, nós entendemos que o campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Então, em qualquer ponto que você pegar desta região estabelecida entre essas placas paralelas, uma placa pode ser positiva, a outra placa pode ser negativa. Dentro dessa região, tá, o campo ele é sempre uniforme. O que quer dizer uniforme? Que ele sempre vai ter o mesmo valor. Tranquilo? Então, fica assim o nosso resumo de campo elétrico. Espero ter tirado algumas dúvidas e aguardem as próximas aulas que eu vou tentar fazer alguns exercícios de exemplo que é muito importante dessa parte de campo elétrico, beleza? Até mais, galera. Valeu!